A questão Feira de Bactérias da OBI, ela é um pouco longa em texto, mas ela é bem simples de entender, bem simples de fazer também. Então, vou explicar aqui por cima. Basicamente tem uma feira que tem vários tipos de bactérias e tem fulano Bruno que quer comprar apenas um tipo de bactéria que renda o maior número possível de bactérias. Como assim render? Render no caso aqui se fala que as bactérias dessa feira elas se replicam por uma determinada quantidade em um dia e elas atingem um máximo depois de tantos dias. E no caso aqui, o Bruno ele quer comprar uma bactéria que vá se multiplicar o máximo possível, que tenha o maior número de bactérias independente da quantidade de dias. Então, por exemplo, aqui nessas primeiras entradas, tem 4 tipos de bactérias. A primeira linha é sempre a quantidade de tipos de bactérias. Essa primeira bactéria, que é a tipo zero, ela em um dia produz 145 réplicas, mas ela só se multiplica por 15 dias. Depois disso ela atinge o máximo e para. Já essa aqui, ela em um dia ela se duplica, produz 2 bactérias, mas no mas ela continua por 4.999 dias. Essa 3 aqui, ela em um dia produz 3 e continua por 3.000 e assim por diante. Nesse caso aqui, dá para inferir diretamente que, por exemplo, essa bactéria aqui, no primeiro dia ela vai produzir 3, no segundo dia ela vai produzir 3 vezes 3, porque as outras 3 que ela fez vão se replicar também, e assim por diante. E no final, o número total de bactérias vai ser esse número elevado a esse aqui, que é 3 elevado a 3.211. Então, a solução direta, bem simples, seria você elevar esse número a esse e comparar qual o maior aqui, achar qual o maior e retornar o índice aqui, porque começa em zero. Então, esse aqui é tipo zero, tipo um, tipo 2. Aqui nesse caso, aqui a maior é esse aqui, 3.003 e 3.211. Só que tem um pequeno problema que é o, o fato de você ter que elevar 2 a 4.999. Aqui eu fiz isso no Python e ele dá um problema de estouro. Porque 2 elevado a 4.999 é um número muito grande. Muito maior do que um inteiro padrão da linguagem. Então você tem um problema aí. Só que a questão ele não pede o valor exato que vai dar 2 elevado a 4.999. Ele só quer saber qual que vai gerar a maior quantidade de bactérias, ou seja, qual desses números aqui vai ser o maior. Então, a partir disso, a gente pode ver algumas propriedades aqui. Se eu tenho um número D1, D elevado a C, isso aqui é a mesma coisa que dizer que D é elevado a C dividido por 1.000 elevado a 1.000. Por quê? Porque quando eu tenho um número elevado a outro número elevado a um expoente, eu posso multiplicar esses dois expoentes. Então, C sobre 1.000 vezes 1.000 é igual a C. Então, é a mesma coisa isso aqui. Então, se eu tenho dois números, D1 elevado a C1, e ele é maior que outro número, D2 elevado a C2, eu posso fazer a mesma coisa, C1 elevado a 1.000 dividido por 1.000 e elevado a 1.000, que é igual a D2, C2 dividido por 1.000 elevado a 1.000. Aí eu tirando uma raiz de 1.000 aqui, né?
Eu posso cancelar esses dois. Então eu fico com isso, que é a desigualdade se mantém, ela não é alterada. A gente tem a mesma propriedade. E qual é o ganho disso aqui? E por que eu escolhi 1000 em específico? O ganho é que se eu tinha um expoente de 10.000, elevar qualquer número que seja 10.000 é muito custoso. Mas elevar um número a 10 já não é tanto. E aqui, como o número máximo do expoente vai ser 5.000, então no máximo eu vou ter um D1 elevado a 5, o que é uma operação bem simples de se fazer. O computador consegue muito bem. Então, para resolver a questão, eu importei primeiro o método de exponenciação do Python, padrão. Eu pego o número de tipos de bactérias, eu digo que assumo que a bactéria, o tipo que vai gerar o maior número possível de bactérias é o primeiro, que é o índice zero, e que o melhor resultado aqui no caso, que é a quantidade de bactérias que vai ser gerada ao final dos dias, que vai ser zero. Então eu percorro aqui de 0 até n, onde I vai ser o índice, ou seja, o I vai ser a resposta que a questão pede. Aqui eu pego os números D e C, onde o D é a quantidade de réplicas que uma bactéria gera em um dia, e C é a quantidade de dias em que ela vai continuar se replicando. Então aqui eu pego o resultado, que é a operação que eu fiz aqui, que é D elevado a C dividido por 1000, e eu verifico se esse resultado aqui é maior do que o melhor resultado até agora. Se ele for maior, eu atualizo o melhor resultado como esse, porque agora eu já achei um maior, e a melhor resposta, né, o melhor tipo de bactéria vai ser esse novo, que é o índice aqui. E eu faço isso até as N bactérias. No final do laço eu vou ter a resposta, então eu só printo o melhor.